A Shein é um sucesso absoluto no Brasil. Com o crescimento do comércio eletrônico, a rede chinesa vem ganhando muito espaço no Brasil e, assim, ameaçando as varejistas nacionais. Será então que a Shein vai destruir o varejo brasileiro? O brasileiro, via de regra, é consumista. Naturalmente, um povo que consome muito tem suas predileções, e uma delas é a compra de roupa. Você pode não gostar tanto assim, mas é muito provável que conheça alguém, seja familiar ou amigo, que é assim. O varejo brasileiro prosperou muito graças a isso. O setor de vestuário sempre foi uma força no país, em lojas grandes nas principais cidades ou em lojas de esquina de bairros menores. Tanto o varejista grande quanto o pequeno do segmento de vestuário fazem parte desse movimento. O movimento que a Shein está destruindo. A loja online chinesa virou xodó de muitos brasileiros que compram pela internet, com preços absurdamente competitivos. Com isso, ela também atraiu a ira de suas concorrentes nacionais. Mas esse não é o começo dos problemas da história da Shein. Isso porque ela tem um certo histórico de polêmicas com seus trabalhadores. O mundo moderno exige rapidez. Tudo precisa ser feito num clique. De uma forma ou de outra, isso chegou ao mundo das roupas também com o conceito de fast fashion ou moda rápida. Fast fashion se refere a um padrão de produção e consumo no qual os produtos são fabricados, consumidos e descartados de forma muito rápida. Esse modelo de negócios depende da eficiência em fornecimento e produção em termos de custo e tempo de comercialização dos produtos ao mercado. Esses elementos formam a base para orientar e atender a demanda mundial por consumir novos estilos de baixo custo. Para dar certo, o sistema requer coleções compactas e modelos novos a todo instante, descartando o que não vende. Com a indústria da moda a todo vapor, quase 100 milhões de toneladas de têxteis acabam em aterros sanitários todos os anos. E o setor é responsável por 8 a 10% das emissões de gases de efeito estufa. Fast fashion não é sustentável, mas é lucrativo. O consumo de moda tem aumentado, com o consumidor médio comprando 60% mais roupas hoje do que comprava em 2000. Grandes marcas de nome respeitável fizeram fortuna com o fast fashion, ainda que em seu início não fossem adeptas do conceito de moda rápida. Empresas como Zara, Forever 21, C&A, Renner, entre outras, são exemplos de lojas que aderiram ao fast fashion e lucraram com isso. A Shein é o melhor dos exemplos, superando suas concorrentes de renome. O que diferencia a Shein de todas elas é bem simples. A chinesa é 100% online e entrega para centenas de países. O cálculo de custo-benefício é simples e o resultado óbvio. Originalmente, a Shein se chamava ZZKKO. Sim, praticamente impossível de pronunciar e sem qualquer apelo. Foi fundada na China em 2008 pelo empresário e especialista em marketing Chris Xu. O primeiro empreendimento da empresa foi vender vestidos de noiva, mas ela alçaria voos mais altos. Logo, passou a vender roupas femininas em geral, e o nome foi posteriormente alterado para She Insight. A empresa adquiria seus itens do mercado atacadista de roupas de Cantão, que é uma base central para muitos fabricantes e mercados de roupas da China. Ela não tinha envolvimento no desenho ou na produção das roupas. No entanto, funcionava de forma semelhante a uma empresa de remessa direta, que vende itens diretamente a clientes internacionais por meio de atacadistas terceirizados. No início dos anos 2010, ela se expandiu para muito além da China e de vestidos de noiva ou roupas femininas. Mas o sucesso da Shein é um produto da internet. Em 2012, a empresa começou a usar o marketing de mídia social, colaborando com blogueiros de moda para brindes e itens publicitários no Facebook, Instagram e Pinterest. Seu fundador, Chris Xu, era especialista em marketing e então sabia usar com maestria a máquina de publicidade do mundo virtual. O marketing da Shein foi seu diferencial. Em 2015, mudou seu nome de She Insight para simplesmente Shein. A pronúncia da Shein é uma questão em nosso país, pois teoricamente o correto é Shein e não Shein, como falamos. Mas, para simplificar, vou continuar falando da forma popular no Brasil. Já em 2018, a Shein começou a desenvolver seu próprio sistema de cadeia de suprimentos, reunindo uma equipe de 800 desenhistas e criadores de protótipos que fabricavam roupas com a marca Shein. Com o tempo, ela passou a usar algoritmos para fazer seus desenhos e usando eles para conhecer tendências. A marca começou a ter cada vez mais força, sendo rápida em idealizar, produzir e vender. Enquanto isso, os influenciadores de moda também exibiam sacolas e mais sacolas na internet. Ela foi muito ágil ao se firmar no TikTok, aumentando sua capacidade de anúncio e, por meio de parcerias com influencers, expandindo sua popularização por meio de vídeos virais. Em 2020, ela valia 15 bilhões de dólares. Naquele ano, o comércio eletrônico chegou ao seu auge. Todo mundo comprava pela internet. Afinal, as lojas físicas
físicas estavam fechadas, foi a glória da companhia e o pesadelo de muitas varejistas brasileiras que estavam com as portas fechadas. Não havia mais retorno. A Shein tinha chegado para ficar e hoje vemos como ela destrói seus concorrentes. Ainda em 2020, a empresa alega ter faturado 10 bilhões de dólares, sendo esse o 7º ano consecutivo onde ela simplesmente dobrava suas vendas em relação ao ano anterior. Não é de se espantar, porque ela ganhou o título de maior marca exclusivamente online de roupas. Mas existe um segredo obscuro por trás de todo o lucro. A grande varejista online se afundou numa polêmica envolvendo o trabalho escravo. Shein é sinônimo de roupas estilosas e a preços baixos no mundo virtual. Como poderia ser diferente? Ela investiu massivamente em publicidade para conquistar essa fama. Ano após ano, ela está presente entre as marcas mais comentadas e vistas em plataformas como Instagram e TikTok. Para o aumento no número de usuários, a empresa oferece preços relativamente baixos para estimular a demanda. Com mais gastos, os clientes podem ser recompensados com mais descontos, que são incentivados a serem aplicados em sua próxima compra. É um sistema feito para que a pessoa nunca deixe de comprar na Shein. Ela soube se vender na mesma medida em que sabe como vender seus produtos, mas isso não a inibe de polêmicas. A empresa já se envolveu em escândalos relativos a roubo de propriedades intelectuais. Em 2018, foi processada pela famosa marca Levi Strauss de plágio. Em 2020, a Airwear International, conhecida pelas botas Dr. Martens, acusou a Shein de vender cópias de seus desenhos a um preço mais barato, enquanto usavam fotos de autênticas botas Martens para atrair clientes. No mesmo ano, a Ralph Lauren entrou com uma ação de violação de marca registrada contra a controladora da Shein, alegando que ela vendia roupas confusamente semelhantes, explorando sua reputação de produtos genuínos. A Shein também foi acusada por vários artistas e pequenos varejistas de moda de roubar desenhos. São tantas acusações que é até difícil de enumerar aqui sem que você caia no sono. Mas o dano mais prejudicial à imagem da Shein foi feito pelo canal britânico Channel 4. Numa reportagem estarrecedora, foi dito que dezenas de costureiros e artesãos ficavam abarrotados numa sala pequena, produzindo tecidos estampados, confeccionando e embalando peças da gigante chinesa de fast fashion. O canal alega que os funcionários costuravam por horas seguidas em troca de ganharem aproximadamente 20 centavos de real por peça produzida, com direito apenas a uma folga no mês. E o pior, eles supostamente trabalhavam 18 horas por dia. O Channel 4 vai além, muito além. Em caso de erro na produção de alguma peça, os funcionários eram penalizados com dedução de 2/3 do salário diário. Em condições análogas à escravidão, eles trabalhavam sob circunstâncias que violam as leis trabalhistas chinesas, que prevê no máximo 40 horas semanais de trabalho, com teto de 36 horas extras por mês e uma folga semanal. A reportagem também afirma que a maioria dos empregados eram imigrantes. Na ocasião, a Shein se pronunciou a respeito da denúncia. Ela disse o seguinte: "Temos um código de conduta rigoroso para fornecedores, que inclui políticas rígidas de saúde e segurança e está em conformidade com as leis locais. Se a não conformidade for identificada, tomaremos medidas imediatas." As acusações de trabalho forçado não pararam na reportagem do Channel 4. Em março de 2023, um grupo de legisladores dos Estados Unidos pediu à autoridade reguladora de Wall Street que exigisse que a Shein comprovasse que não utilizava trabalho forçado de membros da etnia uigur. Essa etnia é uma minoria muçulmana chinesa que, de acordo com organismos internacionais, pode estar sofrendo um processo de limpeza étnica e genocídio por parte do Partido Comunista Chinês na região de Xinjiang. Contudo, Pequim alega que a minoria étnica não está sendo reprimida e que cumpre programas de reeducação para combater o terrorismo islâmico em Xinjiang. O grupo de 24 parlamentares tinha tanto republicanos quanto democratas da Câmara dos Deputados americana. Um porta-voz da Shein afirmou à época que a empresa não possui fornecedores na região de Xinjiang e que tem tolerância zero para o trabalho forçado. Naturalmente, existem aqueles que afirmam que a suposta precariedade em que vivem os trabalhadores da Shein é a principal justificativa para ela praticar preços baixos. Essa polêmica some e volta, como em um ioiô de confusões, até mesmo com vídeos no TikTok de pessoas que dizem encontrar mensagens subliminares e pedidos de socorro nas etiquetas das roupas da companhia chinesa. Mas não entrarei nesse mérito. O assunto que precisamos discutir como brasileiros é: as varejistas brasileiras, especialmente as pequenas, são capazes de resistir à avalanche Shein?
Inegavelmente, a Shein fabrica suas roupas na China, onde os custos de mão de obra são significativamente menores do que em outros países. Isso não tem relação direta com as acusações de trabalho precarizado ou análogos à escravidão, sendo apenas uma constatação óbvia e que várias outras empresas praticam, inclusive gigantes da tecnologia como a Apple. Sua mão de obra é barata e seus materiais também. Ao produzir em massa, ela reduz seus custos de produção. Além disso, ela é 100% online, sem precisar se preocupar com os custos de um negócio físico global. Some isso tudo ao fenomenal marketing que ela produz nas redes sociais e pronto, você terá a receita do bolo do sucesso da Shein. As varejistas brasileiras são incapazes de bater de frente com a marca chinesa por uma série de razões. A primeira delas é o tamanho gigantesco que a Shein já atingiu e que não parece que diminuirá. Além do fato extremamente relevante da produção nacional de vestuário ser muito mais complexa que a feita na China, onde a carga tributária incide menos. E é justamente essa questão tributária que pôs a Shein no meio de uma polêmica com o varejo nacional. Como você já sabe, o governo federal decidiu taxar compras internacionais acima de $50 e as abaixo de $50 não serão taxadas pela União caso a empresa, como a Shein, participe do Remessa Conforme da Receita Federal. Acontece que, mesmo participando do Remessa Conforme, ainda existe um outro tributo em produtos abaixo de $50, o ICMS. Mas a Shein simplesmente decidiu que vai pagar o ICMS em produtos nessa faixa, em vez do consumidor. Ela disse que vai fazer isso para zelar pelos interesses dos consumidores brasileiros e tornar a beleza da moda acessível para todos. A plataforma já anunciou também um investimento de R$750 milhões para a produção no Brasil e diz querer gerar 100 mil empregos até 2026 no país. Não é à toa que ela diz que é tão brasileira quanto as outras varejistas. O CEO da Marisa chegou a chamar o presidente da Shein, que fez essa afirmação, de cara de pau. Em maio, ele já havia afirmado que se não fosse um suposto contrabando ilegal, a Marisa não estaria fechando 90 lojas, em referência ao fato de, na época, compras internacionais não recolherem taxas. A carga tributária sobre produtos vendidos pelas varejistas brasileiras varia de 67% a 142%. Esses valores representam a soma dos tributos que são pagos em diversos momentos, da produção na indústria até a distribuição e a venda no varejo. Como pode a indústria brasileira de varejo competir de igual para igual com as estrangeiras? É praticamente impossível. O governo diz defender os interesses e a soberania nacional, mas só isenta produtos estrangeiros. Diante disso, a Shein irritou os varejistas nacionais. O Instituto para o Desenvolvimento do Varejo afirmou que a Shein não pode pagar o ICMS sobre compras de até $50 no lugar do consumidor. Para o IDV, o responsável deve ser o consumidor. Essa postura da Shein só deixou claro que ela veio para ficar no país e reafirmar seu posicionamento competitivo, deixando claro que não vai perder. O que as grandes e pequenas varejistas podem fazer para impedir isso? Pouco e quase nada, especialmente agora que a taxação que elas tanto queriam, a Shein e as outras estrangeiras, já foi concretizada. Os grandes terão que rever suas estratégias comerciais e preços, enquanto os pequenos estão à mercê de marketplaces nos dias de hoje. O mundo mudou e o fast fashion ganhou. Talvez a Shein de fato destrua o varejo brasileiro, mas e se isso for à custa de preços baixos? Você acharia ruim? 400 mil empresas brasileiras fecharam. Por que isso aconteceu? É o que eu te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!